Olá, queridos irmãos, mais um Desperta Colonial e continuando a segunda devocional no mesmo texto de Marcos, capítulo 6, versículo 45, a partir do versículo 45, que diz: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Até aqui. A primeira devocional que nós fizemos, que nós meditamos nesse texto, focava mais no comecinho do versículo 46, quando diz que Jesus ele se despede da multidão logo após o primeiro milagre dos pães e peixes. Ele despede a multidão, pede para que os discípulos comecem a viagem para Betsaida, e aí Jesus vai para o monte e tem um tempo de oração, e nós meditamos sobre a importância, da prioridade de termos o nosso tempo com o Pai, o tempo de qualidade de oração com o Pai. Hoje eu queria focar um pouco mais abaixo, na situação em si, narrada aqui, que é a famosa história de Jesus andando sobre o mar. Você com certeza já ouviu essa história várias vezes. Alguns detalhes, irmãos, nos chamam a atenção e nos ensinam. E eu gostaria de refletir aqui com vocês, especialmente a atitude dos discípulos. Vamos voltar um pouco no texto? Da outra vez, na outra meditação, nós voltamos um pouquinho a partir do versículo 30, quando fala da primeira multiplicação dos pães e peixes. Por quê? Porque Jesus recebe os discípulos, eles começam a contar o que tinha acontecido, o que eles tinham feito, e aí Jesus fala, vamos para um lugar deserto para descansar. E aí nesse caminho para o lugar deserto para descansar, a multidão os segue, e aí quando eles desembarcam, quando eles chegam ali naquele lugar, já há uma multidão esperando por Jesus, e aí Jesus fica com a multidão, ensina a multidão durante todo o dia, e aí aquela história famosa, os discípulos falam para despedir a multidão, para que eles possam comer. Jesus pergunta quantos pães e peixes, quantos pães ele tem, o que eles têm. Eles pegam 5 pães e os 2 peixes. Jesus multiplica, alimenta toda a multidão. E aí sim, Jesus despede a multidão, pede para os discípulos irem à frente para Betsaida. Então eles iam descansar, eles vinham. Jesus queria um tempo de qualidade com os discípulos, sozinhos, a sós. E aí a multidão os encontra, os segue, e aí eles têm esse tempo. Mas por que Jesus queria descansar? Então vamos voltar um pouco mais. Olha aí a partir do meio do versículo 6, que fala que Jesus ele começou a percorrer os povoados ensinando, e ele chamou os 12 junto a si, enviou de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Atente-se a esse detalhe. Então versículo 7, Jesus ele divide os 12 em 6 grupos de 2, e aí dá autoridade sobre os espíritos imundos. Jesus os abençoa e fala, olha, podem ir, vocês vão encontrar espíritos imundos e vão lá pregar as boas novas do reino. E aí ele tem uma série de instruções que ele dá para os discípulos. E aí o versículo 12 diz que eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam, versículo 13, muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleos e os curavam. Então eles saem, eles pregam o evangelho para o povo, para que se arrependam, eles expulsam demônios, eles curam doentes. Aí nós temos o versículo 14, e entre o versículo 14 e o 29 é como se fosse uma história paralela, porque aí fala um pouco sobre como Herodes ouve a respeito de Jesus, e aí narra o que Herodes fez com João Batista. Então esse é um trecho, digamos assim, uma história paralela. E aí voltamos para a história dos discípulos, no versículo 30, que fala, os apóstolos reuniram-se a Jesus e relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Então eles chegaram empolgados, contando tudo o que tinha acontecido, como eles foram usados por Deus, como a maneira como eles viram acontecer na frente dele, coisas que só aconteciam com Jesus e eles estavam fazendo aquilo.
lógico, pela ação de Deus, mas ele sendo o vaso do Senhor. E eles empolgados, e aí fala o versículo 31, havia muita gente indo e vindo ao ponto de eles não terem tempo para comer, então eles estavam sem tempo para comer, inclusive com fome, né? Sabemos como muitos ficamos com fome. E aí Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. E aí a partir daí a multidão segue e acontece toda a situação da multiplicação. E quando Jesus os despede, pede para eles irem à frente naquela viagem, no lago ali, para Betsaida, eles vêm de todo esse contexto de cansaço, esse contexto de ter um tempo de pregação do evangelho, de expulsão de demônios, de relatório para Jesus. E aí encontro com Jesus, não tem tempo para descansar, porque já vem uma outra multidão, e a gente tem que pensar em alimentar aquela multidão, eles alimentam a multidão. E aí eles começam uma viagem que aparentemente fica muito claro que não era uma viagem fácil, uma viagem tranquila. Eles estavam atravessando um lago e eles estavam atravessando contra o vento, né? Então ali na época não era motor, era vela e um remo para ajudar. Então a vela não dava para usar porque o vento jogava para trás, eles ali remando. E Jesus andando sobre as águas, fala aqui o versículo 48, que ele estava já a ponto de passá-los. Então ele andando a pé, quase que passa o barco que eles estão ali remando, tentando conduzir, seguir viagem. Esse é o contexto dos discípulos. Essa é a situação que eles vivem. E aí, o versículo 49 e 50 narra a reação dos discípulos ao verem Jesus. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Eles pensaram que era um fantasma e ficaram com muito medo. Eles ficaram aterrorizados, começaram a gritar. Homens que já tinham visto várias coisas, homens que já tinham realizado várias coisas, gritaram de medo. Irmãos, vamos tentar entender um pouco a cabeça, o que talvez estava passando ali na cabeça dos discípulos. Vale lembrar, vale notar, vale fazer uma observação, que esse texto de Marcos não conta a ida de Pedro, o encontro de Pedro com Jesus na água, que Pedro anda sobre as águas. O autor ali, Marcos, ele omite essa história, né? E não há nenhum problema, né? Diferentes histórias contadas por diferentes pessoas vão ter diferentes perspectivas. Não era o foco de Marcos falar sobre Pedro e nem é tão importante para a nossa meditação. O importante é esses discípulos ficaram aterrorizados, esses discípulos ficaram medrosos, eles ficaram apavorados, aterrorizados, como diz a versão NVI. Por que será, meus irmãos? Por que será que eles ficaram aterrorizados? Irmãos, esses discípulos, dias antes, estavam pregando o evangelho sem Jesus, assim como aqui, sem a presença física de Jesus, e eles estavam expulsando demônios. E a gente vê a narração de várias situações onde Jesus expulsa demônios, que não era brincadeira, não era uma coisa simples. Então, os discípulos, eles já tinham vivido situações onde eles foram usados pelo Senhor para expulsar demônios, onde eles foram usados pelo Senhor para libertar pessoas cativas, que estavam ali reprimidas pelo inimigo. E mesmo assim, mesmo esses discípulos, aqui, pensando ser um fantasma, ficam aterrorizados. Por que será? Onde está a fé deles? O que acontecia com eles? O que fez com que eles, um pouco antes, tinham conseguido expulsar demônios e aqui não? Aqui eles estão confusos. E aí quando a gente olha um pouquinho mais abaixo, quando Jesus fala, sou eu, não tenho medo, e ele sobe, o vento se acalma e eles ficam atônitos. E olha o versículo 52 que interessante, pois não tinham entendido o milagre dos pães, o coração deles estava endurecido. Então ele tinha acabado de presenciar, aqui parece uma informação meio solta, né? Pois eles não tinham entendido o milagre dos pães, mas o que tem a ver o milagre dos pães por verem um fantasma no meio do mar com medo? E aí a conclusão, o coração deles estava endurecido. Eles ficaram aterrorizados porque o coração deles estava endurecido. Porque, de alguma forma, mesmo sendo usados pelo Senhor para expulsar demônios, mesmo sendo usados pelo Senhor naquela situação ali e vivenciarem e presenciarem um milagre onde 5.000 pessoas são alimentadas, ainda assim eles não estavam entendendo. Eles não estavam com a fé suficiente em Cristo Jesus, porque o coração deles ainda estava duro.
Quando chega uma situação onde eles estão sem Jesus, a presença física de Jesus, e uma situação onde já estão cansados, uma situação complexa e difícil, eles agem como se nada daquilo que eles tinham vivido tivesse acontecido. Irmãos, nós não somos diferentes. Quantas são as situações da nossa vida que a gente simplesmente não consegue olhar para trás e perceber o que Jesus já fez em nossa vida. Talvez você, novo na fé, nunca tenha tido muitas experiências diferentes com Jesus. Ok, a experiência da salvação é a principal e ela já é suficiente, mas talvez assim, vamos dar um exemplo. Enfermidade. Talvez você nunca teve uma situação de enfermidade onde você viu claramente a mão do Senhor agindo. Mas muitos daqueles que já estão há um tempo caminhando com o Senhor já experimentaram diversas situações onde a mão do Senhor era evidente, era claro, o Senhor agia, o Senhor fazia, o Senhor usava até mesmo a pessoa. E em pouco tempo depois, em uma situação semelhante, às vezes até mais simples, inferior, parece que nada daquilo aconteceu. Parece que a gente não viveu nada daquilo, que a gente não experimentou as obras do Senhor, a gente não experimentou a ação de Jesus na nossa vida, e a gente esquece, a gente ignora e a gente continua com o coração duro. E aí a gente não tem fé, e às vezes a gente chora, a gente grita, desesperado, por quê? Porque esquece que o Senhor está com a gente. Eles estavam ali, esqueceram que Jesus estava com eles. Não fisicamente, mas Jesus os designou, vão para Betsaida, vão na frente, vocês vão chegar lá, não tem o que se temer. E outra, se por acaso fosse um fantasma, um espírito imundo andando ali, ué, eu já te dei autoridade, eu dei autoridade a vocês, expulsem. Vocês somos servos, somos discípulos. Não há o que temer. Como é muito fácil a gente esquecer aquilo que a gente já viveu, como é fácil a gente esquecer aquilo que o Senhor já fez através de nós e ficamos com o coração endurecido. Eu não sei o que você está passando agora, meu irmão, minha irmã, mas talvez hoje você esteja vivendo uma situação de falta de emprego, uma situação de falta de dinheiro, de enfermidade, de problema com drogas na família, com problemas no casamento, com um filho indisciplinado, um problema de relacionamento com uma pessoa próxima. Olhe para trás, olhe o que Deus já fez na sua vida. Olhe a sua carreira cristã, sua vida cristã, e olhe, observe quantas vezes o Senhor interviu na sua vida. Olhe quantas vezes o Senhor usou a sua vida. Se você é novo na fé, ok, olhe a experiência da salvação, olhe de onde Jesus te tirou. Olhe como era a sua vida há 2 anos atrás, há 3 anos. Observe, pense, reflita. Veja de onde o Senhor te tirou e onde Ele te colocou. Lembre-se, Ele está com você, mesmo que aparentemente Ele não esteja no barco. Que Deus te abençoe.